Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Bom, eu ia pedir vocês aí que ainda não se inscreveram em nosso canal. Meu irmão, se inscreva hoje mesmo. Se inscreva em nosso canal, compartilhe as nossas mensagens, comentem à vontade e já deixa aí o seu like, tá bom, meu irmão? Queridos, o primeiro ponto de contato que eu quero ter com vocês nesta mensagem é falar sobre o conhecimento. Eu tenho observado, com o passar dos anos de vida e de várias experiências que vamos sendo colocados à prova, né, vamos dizer assim, eu noto que nem sempre nós encaramos muito bem um conhecimento novo, não é verdade? Um conhecimento novo é como se fosse uma roupa nova. A proposta do conhecimento novo é te vestir de um novo homem. E a gente, às vezes, se opõe ao conhecimento novo, né? Então, a primeira coisa que nós agimos em relação a algo novo, nós agimos até de forma irracional. Eu entendo que isso até é uma proteção nossa, né? Uma proteção nossa automaticamente, é um conhecimento novo, a gente vai ficar assim, opa, peraí, a gente também não vai ser um Bob Esponja, né? Absorver tudo porque a gente estaria sendo louco. Então, é uma forma da mente se proteger, né? E muitas das vezes a gente não quer aceitar, nós relutamos. Não foi assim que aconteceu conosco quando nós estávamos no sistema religioso e quando começamos a ouvir essa palavra? Não soava muito estranho? A gente falava assim, que heresia é essa, hein? Não é verdade? A gente fala, que heresia é essa, né? Mas aquela heresia, ela nos chamava a atenção. Então a gente já começa a ser, né? A gente já começa a ser apanhado, a gente já começa a se abrir. E é assim que acontece o conhecimento. E isso, irmãos, se vocês observarem, é um ciclo maravilhoso, porque nós somos ganhos pelo conhecimento, nós somos ganhos pela razão e não pela emoção, porque emoções nós tínhamos no sistema religioso. Por isso que os cultos que existem hoje no sistema religioso não nos chamam mais atenção. Por quê? Porque envolve emoção. E na emoção, nosso bolso foi surrupiado, nossa vida foi sugada, nosso tempo foi vilipendiado e fomos escravos. Então a gente não quer esse negócio de emoção. Emoção é bom, mas no tempo. Com as coisas de Deus não se age com emoção, se age na razão, pelo conhecimento. Então esse assunto de emoção a gente deixou de lado, a gente deixou lá no cristianismo tradicional. E hoje, irmãos, nesta mensagem, não vai ser diferente. Porque nós vamos tocar em um ponto muito sensível para nós, que é a predestinação. E a ideia é responder a pergunta desse tema, que é, todos os espíritos são predestinados? É uma pergunta que vai exigir de nós reflexão, um assunto para maduros. E esse é o nosso culto racional. E o nosso culto racional funciona como? Quando levamos cativo o corpo em sacrifício vivo à sabedoria espiritual do nosso Deus. Não é assim que diz? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, mente, carnal, emocional, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E é isso que nós estamos fazendo agora, o culto racional. Nós estamos em um culto racional. Isso é tremendo, é um tremendo exercício. Então, hoje, para responder essa simples pergunta, teremos que visitar outros conhecimentos que por nós já foi adquirido aqui na Graça Pura com o passar do tempo. Então vamos a estes pontos, abençoados. Estão todos aí preparados? É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Bom, abençoados que rufem os tambores, vamos à pergunta que não quer calar. Afinal, todos os espíritos são predestinados? E aí, irmãos, o que vocês acham? Antes de nós respondermos esta pergunta assim de forma seca, nós vamos revisitar alguns entendimentos, algumas mensagens que nós já estudamos neste canal, tá? E a primeira que eu quero abordar com vocês, antes de responder essa pergunta, é a questão do bem e do mal, tá? Irmãos, nós sabemos que o bem e o mal, ele está ligado única e exclusivamente à carne. Ou melhor falando, ao mundo humano, ao mundo terreno. Isso significa que não há bem ou mal no âmbito espiritual.
Deus não criou espíritos maus e espíritos bons. Deus criou espíritos. E nem muito menos os espíritos revestidos de carne que vieram, que vivem hoje e que viverão no futuro, vão adquirir habilidades boas ou mais quando deixarem esta vida. O Espírito torna Deus. O que eu quero dizer é que não existe a espiritualização do bem e do mal. Deus e todos os seus filhos espirituais não estão sujeitos ao bem e o mal. Por isso que muitas vezes as pessoas elas tropeçam nessa questão do conhecimento do bem e do mal. Porque elas incluem o Deus no mal, incluem o Deus no bem. Ora, Deus é bom, não pode haver sombra de maldade em Deus. Alguns irmãos já afirmam que Deus também criou o mal. Deus está acima do bem e do mal. O que hoje existe é um conhecimento em ação através da carne, que é o bem e o mal, pertencente às coisas deste mundo. Irmãos, isso nos ajuda a compreender, por exemplo, essa questão do mal. O mal só existe na carne. O bem só existe na carne. Irmãos, todos nós conhecemos os malefícios que estão aí na carne, não é verdade? Paulo até falou que é o fruto do Espírito é quando você consegue realizar coisas boas. E as obras da carne são as coisas más desta vida que você realiza. Irmãos, eu não vou me aprofundar nesse entendimento, porque só nesse canal aqui eu tenho 3 vídeos onde eu trato da espiritualização do bem e do mal. Se você quer conhecer um pouquinho mais, dominar com mais profundidade esse assunto, tá bom? Se te interessou, eu vou deixar nas descrições aí do vídeo o primeiro, aí vocês daí resolvam se vão assistir o segundo ou terceiro, tá bom? Pra gente correr aqui nessa mensagem. Então, mediante este ponto que nós já abordamos, isso já nos deixa um pouco mais à vontade para responder a pergunta de 1 milhão, não é verdade? Todos os espíritos são predestinados? E aí, irmão, você já quer dar um pitaco aí? Deixa aí no chat. Bom, eu acredito que ainda não dá muito para nós nos sentirmos à vontade para responder essa pergunta. Então vamos revisitar um outro conhecimento que eu já trouxe aqui nesse canal. Eu já falei bastante sobre ele. Então, já que não existe bem ou mal no âmbito espiritual, atenção, logo um espírito ele não pode ser condenado pelo bem ou pelo mal, porque ele está acima disto. Se eu fosse aqui classificar o conhecimento do bem e do mal em uma escala de conhecimentos, ele seria o conhecimento mais inferior possível, pois ele está ligado diretamente a esta carne, que um dia deixaremos e que não pertence a nós. Não somos nós. Então seria um conhecimento mais baixo possível de se entender, pois que ele está ligado diretamente à carne. E nós, mais uma vez, não sendo redundante, mas sendo, nós não somos a carne, nós somos o espírito que está na carne e que volta para Deus. Paulo, uma vez, em sua carta aos Romanos, nos detalhou ali uma luta muito interessante que ele passava. Romanos 7,19 diz assim, ó, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Vocês devem conhecer essa luta de Paulo em querer fazer o bem, mas ele sempre esbarrava em algo na sua carne. Irmãos, e essa luta é nossa também. Porém, isso nos mostra que na carne não há bem algum, porque ela foi danificada. Versículo 21 diz, acho então esta lei em mim, na carne, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha aí. Então, Paulo chega à conclusão máxima dessa luta e ele diz nos versos 24 e 25 o seguinte, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha aí. Quem nos livrou do corpo desta morte? Quem nos livrará? A própria morte. Então eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento, o Espírito, sirvo a lei do Pai dos Espíritos, mas com a carne, a lei do pecado, do bem e do mal, das consequências dele. Então a questão do bem e do mal, irmão, ela é bem definida. Ela pertence ao âmbito da carne e não ao âmbito do Espírito. Isso vai nos deixando mais confortáveis para finalmente responder a pergunta do tema, que é, todos os espíritos são predestinados? Eu estou separando bem a questão da carne, do bem e do mal. Irmãos, eu tenho aqui também no canal outros vídeos onde eu abordo essa questão, que um espírito ele não pode ser condenado. Isso é uma questão, quem colocou isso no mundo foi a religião, foi o cristianismo tradicional. O espírito não pode ser condenado por causa do bem e do mal. Por quê? Porque é uma coisa pertencente a este mundo. Porque se fosse uma coisa eterna no espírito, aí sim poderia haver condenação. Mas não é. O mal e o bem fica aqui. Está entendendo, abençoado querido?
Eu vou deixar nas descrições vários vídeos, tá? Uma playlist aí para vocês verem essa questão aí que um espírito não pode ser condenado. Vai lá e veja, tá bom? Vamos ao terceiro ponto que nós temos que trazer novamente à tona nessa mensagem, que é sobre a questão da alma, tá? A alma não é eterna como pensam 99,99999% dos cristãos em todo o mundo. Inclusive, muitos irmãos em graça pensam assim. E eu os respeito em seus posicionamentos, tá? Mas para mim, tá? Pelo que eu entendo, pelas interpretações que eu já fiz da palavra, a alma não é eterna. Por causa de um versículo e de alguns outros também. Mas o principal versículo onde eu me agarro muito é a primeira vez que aparece a palavra alma na Bíblia, que é lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Foi quando Deus formou o homem do pó da terra e ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. E assim, quando Deus sopra o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente. O fôlego de vida, irmãos, o fôlego desta vida. Então é pertencente à questão do mundo. Então, segundo esse texto, a alma foi criada para dar o quê? A animosidade para o corpo de carne viver neste mundo. Ou seja, todo o conhecimento deste mundo, quer seja bom ou mal, está no âmbito da carne. E mais uma vez eu toco no bem e no mal. Neste caso, esse entendimento humano está onde? Na alma. Desejos, vontades, alegrias, tristeza. Todo o psique humano está na alma. Logo, ela está ligada à matéria deste mundo. Está entendendo? Por isso que Paulo falou, se não me engano, em Coríntios, eu não trouxe esse versículo, eu queria ter trazido, mas eu acabei esquecendo, quando ele fala da sabedoria de Deus. A sabedoria do espiritual é uma, a sabedoria do carnal é outra. Então, conforme eu disse, o entendimento espiritual é um, o entendimento almático é outro. É claro que alguns irmãos podem pensar assim, André, mas existem outros versículos na própria Bíblia que supõem que a alma é eterna. Bom, abençoado, eu sei que existe, tá? Eu sei que tem muitos irmãos que acreditam que a alma passou a ser eterna. Esse é um outro pensamento também que permeia a mente dos irmãos, é que depois do ano 70, a alma passou a ser eterna. Mas eu não creio assim, tá? Por que eu não creio assim, irmão? Vou explicar para vocês. Porque para mim, vale o entendimento daquela palavrinha quando ela aparece a primeira vez na linha do tempo da Bíblia. Então, todas as palavras-chave da Bíblia, eu trato elas da mesma maneira. Então, eu vou lá a primeira vez que ela aparece na Bíblia, e no caso aí estamos estudando a alma, lá em Gênesis 2,7. Então, o entendimento que se tinha, tá? O entendimento que se tinha em Gênesis, quando foi escrito Gênesis, é que a alma não é eterna. A alma sai de Gênesis, passa por várias etapas, várias tradições judaicas, entra na era de Jesus. Aí lá no ano 70, antes do ano 70, em Apocalipse, ela já chega com outro entendimento. Aí peraí, por que saiu de Gênesis com um entendimento e chegou em Apocalipse com outro? O que aconteceu nesse meio tempo? Por que houve essa mudança? Então eu vou lá e investigo. Então eu descubro, em relação à alma, que devido aos vários exílios que Israel ficou cativo de um povo, houve uma mistura em sua religião, em sua forma de pensar e entender o mundo, a sua forma em relação a essas palavras também. Irmãos, e muita coisa aconteceu na religião judaica, desde a primeira tradição até chegar no Apocalipse. Muita coisa foi mudada. Entrou uma mistura de várias crenças pagãs. Então eu não aceito algumas evoluções de certas palavras na Bíblia, porque eu sei que foi motivada por doutrinas pagãs. E a alma, para a maioria das religiões dos povos daqueles dias, dos tempos bíblicos, acreditavam que a alma era eterna. E Israel, a princípio, não tinha esse entendimento. Para a primeira tradição judaica, a alma não era eterna. Tradição é tempo, tá bom, irmãos? Então, na primeira tradição judaica que se tem notícia na Bíblia, que foi a mosaica, ela não era eterna. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu posicionamento em relação à alma, eu tenho alguns vídeos também que eu vou estar deixando nas descrições para você ver. Vai lá e veja. Então, o corpo e a alma pertencem a este mundo e que ficam neste mundo. Agora, o espírito volta a Deus que o deu. Será que devido a todas estas informações que nós lembramos de mensagens daqui da Graça Pura sobre a questão que eu passei para vocês, junto com outras questões de livre-arbítrio que eu já falei em mensagens anteriores, que no mundo espiritual não há livre-arbítrio. Ou seja, não escolhemos Deus nesta vida.
ele não pode ser escolhido. Olha aí, João 15,16. Isso aí é só um versículo, porque tem vários na Bíblia falando sobre isso. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. A pergunta agora pode ser respondida, né? Todos os espíritos são predestinados? Claro que sim. A resposta é sim. Todos os espíritos são predestinados. Agora, existe uma corrente, até mesmo dentro da graça, que diz que nem todos têm espíritos. Irmãos, eu nunca parei para pensar nisto, tá? Havia um pensamento anterior, isso lá na década de 80, 90, quando estava surgindo a graça, cheia de rudimentos ainda, tá? Posso falar assim? Então havia um pensamento que somente os filhos de Deus tinham espírito. Mas eu não quero entrar neste detalhe. Só que hoje eu não vejo dessa maneira. Qualquer dia eu posso até abordar esse tema aqui, mas não é o caso dessa mensagem. O caso dessa mensagem é responder a essa pergunta. Todos os espíritos são predestinados? Sim, são. Ou seja, todos os espíritos que vieram a este mundo com um propósito e objetivo foram predestinados para voltarem. Logo, todos os espíritos são predestinados. Irmãos, isso só se dá no mundo espiritual. No mundo da humanidade, estes espíritos vestidos de carne, como eu e como você, nós temos arbítrios de escolhas neste mundo. Nós temos, tanto que existe a lei, né? Se você semear, você vai colher. Plantar, vai colher. Isso é uma semeadura o quê? Da carne, das tuas escolhas. Então nós temos um arbítrio enquanto estivermos em carne. Mas isso, irmãos, só se dá no mundo da humanidade. Isso não se dá no mundo espiritual, porque no mundo espiritual não alcançamos enquanto estivermos aqui. Estes espíritos vestidos de carne, como eu e você, nós temos esse arbítrio, porém não com o intuito de condenação, ou muito menos de salvação, a não ser por um propósito maior, um propósito de objetivos, de entender o que fazemos aqui, por que estamos aqui. E a Bíblia dá bases para que nós pensemos assim, que nós viemos a este mundo com um selo, no espírito, na carne não. Na carne tu escolhe, mas tu veio ao mundo com um propósito. Veja Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. Enoque 38, 2 confirma Efésios 2, 10. Lembrando que Enoque é livro apócrifo, mas não deixa de ser mencionado por nós. Diz ali, olha, quando a justiça se manifestar na presença dos próprios justos, que serão eleitos pelas suas boas obras, devidamente avaliadas pelo Senhor dos Espíritos. E olha como é que fala sobre o Senhor dos Espíritos. Por isso Paulo sentia que era natural fazer, porém a carne era o entrave. Está entendendo? Por esta razão, a predestinação é ir e voltar, como diz Eclesiastes, capítulo 12, 6 e 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Irmãos, vocês lembram do sonho de Jacó? É uma outra passagem também que nos dá apoio nessa visão de ida e vinda. Está aí, Gênesis 28, 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Mostrando o quê? Justamente os espíritos indo e os espíritos voltando. E curiosamente e maravilhosamente, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, João nos apresenta esse sonho em forma de visão. Veja, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada, predestinada, eleita para o seu marido. Então a visão da noiva ataviada, irmãos, é um espelho exato da predestinação de espíritos. João vê espíritos na Nova Jerusalém, que está no céu descendo à terra, presumivelmente como instrumentos para ajudar o mundo em seu desenvolvimento espiritual, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 10. É por isso que nós estamos aqui. Estamos como instrumentos para ajudar, para mudar o mundo, para mostrar ao mundo a verdadeira espiritualidade, não a mistura de coisas carnais com coisas espirituais.
Coisas espirituais é uma coisa, coisas carnais é outra. No espírito há o vínculo, há o penhor. Na carne tem escolhas. E nós colhemos os frutos da nossa escolha. Simples. Vocês estão entendendo, abençoado? Fica mais fácil responder a pergunta de 1 milhão? E aí? Todos os espíritos são predestinados? Claro que são. Irmãos, e aqui eu paro com essa mensagem, tá? No próximo tema que eu vou trazer ainda sobre predestinação, eu farei com vocês, só para complementar essa série, para não deixar essa série passar assim, eu vou abordar os possíveis propósitos, atenção, e objetivos dessa nossa vinda ao mundo, tá? Eu vou trazer para vocês. E olha, e bate certinho com tudo aquilo que temos falado sobre mudar o mundo. Eu tenho sempre falado o quê, irmãos? Nós temos que nos colocar como agente de mudanças do mundo. Nós não devemos agir com covardia e achar que Deus vai vir fazer, que Jesus vai vir fazer o que lhe cabe a ti. Quem estraga o mundo é o próprio homem. E o homem está colhendo o fruto do que ele tem feito. Qual é então a metanoia? É virar, é mudar, é entender através dessa visão espiritual o que você está fazendo neste mundo. Por que você vê este mundo? Por que você pediu para vir esse mundo, irmão? Irmãos, isso tudo, uma pergunta também tremenda, né? Tudo isso vai fazendo a diferença para mudarmos o mundo. Quando nós nos conscientizamos disto, eu vim por causa de um motivo. Qual é o motivo? Você vai descobrir, fazendo. Então essa é a metanoia de entendimento. Então nós veremos mais uma vez, vou citar experiências quase morte, em que as pessoas estiveram do céu, e isso nos ajudará a entender qual o nosso verdadeiro objetivo. Qual a nossa missão neste mundo? Qual é o nosso propósito de ter vindo a este mundo? Então, estamos entendidos, abençoado? Eu acho que a mensagem ficou clara, né? Principalmente para quem já nos acompanha há algum tempo, já entende um pouco mais esses assuntos mais avançados. Talvez quem tenha entrado a primeira vez se chocou, né? Pode ser ou não, pode ser também que tenha entendido. Então veja os vídeos que eu vou deixar para vocês nas descrições, se vocês estão chegando agora nesse canal há pouco tempo, para que você consiga acessar esses conhecimentos que nós hoje já temos. Afinal, estamos numa escala de conhecimento, né, irmãos? Glória a Deus, estamos na faculdade da graça, que é dada pelo Espírito, uma aula espiritual. E mais uma vez, obrigado a todos vocês, tá? E não se esqueçam que esse tema, eu vou estar desenvolvendo ele na apostila 16. Então ele vai nos ajudar a fechar muitas lacunas, abençoados. É um tema profundo, é um tema tremendo, tá? E isso nos coloca, como dizer assim, para mexer com vocês, no olho do furacão. Porque viemos ao mundo com um propósito. Se nós formos revestidos de carne, porque há um propósito. E o vínculo está no espírito. Não está na carne. Porque se depender da carne, quantas escolhas erradas nós fazemos? Tem pessoas que perdem a vida assim, de bobeira, né? Então, nesse lado, Deus nos poupou. Nos deixou o livre-arbítrio de escolhas para nós escolhermos aquilo que plantarmos e assim vamos aprendendo a viver. Isso é muito tremendo. Estamos entendidos, abençoado? E aí, o que você achou? Deixa aí nos comentários, tá legal? Bom, abençoados, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, ok? Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral.
Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua.